Hoje, pela graça do Senhor, nós pretendemos dar início a uma série de estudos, quando eu estiver com vocês aqui, né, em quinta-feira, enquanto o Senhor nos der a graça de passar esses dias, né? A gente não sabe exatamente qual o período que a gente vai estar junto. Em algum momento desse primeiro semestre esperamos estar regressando ao campo, mas tentarei aproveitar de forma mais intensa possível enquanto for aqui, como conversava antes, né, Roseli, esse tempo aqui com os irmãos. E até em virtude disso mesmo, eu decidi trazer para a nossa reflexão, quando nós estivermos conversando, alguns temas essenciais, elementares, básicos da vida cristã e da fé cristã. Pensar em aspectos ligados à nossa própria vida como cristãos, né? O que Deus nos comunica, não é? Voltando para os elementos fundamentais. E eu gostaria de começar lendo com vocês um texto da Palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo 36, mas eu convido para fazermos a leitura a partir do versículo 33. Romanos 11, versículos de 33 até 36. É a última porção da primeira parte da carta. Você já me tem ouvido falar em outras ocasiões, mas não custa nada relembrar aqui, né? Paulo tinha um padrão de escrita que era o quê? As suas cartas eram marcadas por uma primeira parte apresentando um conteúdo teológico, que nada mais é do que uma parte teórica, só que daquilo que Deus revela, né, na sua palavra, ou seja, um fundamento de conceitos, de verdades, de conhecimentos que como cristãos, os destinatários da carta precisavam ter. No caso aqui, ele está se dirigindo à igreja de Roma, o que tem uma certa peculiaridade, porque a igreja de Roma não foi fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, era uma igreja com a qual ele não tinha vínculos pessoais tão fortes, e um dos efeitos disso aparece numa carta que é mais sistematizada, com temas mais gerais da fé cristã e menos particularizada, como outras cartas, como a carta aos Filipenses, né, aos Efésios, que Paulo estava muito mais inteirado da realidade da vida da igreja, os problemas que eles viviam, e por isso ele apresentava uma primeira parte como teológica e depois a aplicação dessas verdades na vida dos irmãos. Precisamente, olha, sabendo de algumas questões, ele diz, como é que eu vou atacar essas questões? Ele trabalha de uma maneira típica, clássica de ministério pastoral mesmo, que é o quê? Primeiro é preciso instruir a mente das pessoas nas verdades bíblicas que elas vão precisar ter para depois utilizar e resolver os problemas que elas têm. Partes dos problemas eram teológicos, intelectuais, e parte dos problemas eram práticos, na vida, não é? Mas a verdade é que havia. Então, Paulo escreve esta carta aos Romanos, é a mais sistematizada, ampla, né, que tem, e apresenta até o capítulo 11 a sua parte doutrinária, ou teológica, apresentando temas gerais. Depois que ele faz isso, que ele termina precisamente no versículo 32 do capítulo 11, aí ele dá uma pausa, e ele irrompe numa expressão de louvor e adoração a Deus, não é? Quando eu vejo isso, gente, sempre eu fico pensando o seguinte, isso aqui é o bom exercício teológico. Quando a gente está fazendo uma reflexão teológica boa, saudável, bíblica, piedosa, sincera e verdadeira, ela necessariamente vai produzir em nós louvor e adoração. E sempre que eu falo isso, eu me lembro perfeitamente de algumas aulas de teologia sistemática que eu já vi muita gente criticando. Nessa minha jornada de 20 anos de pastorado, já vi muitos pastores, inclusive, criticando as aulas de teologia sistemática. Mas eu me lembro perfeitamente de algumas aulas que eram tão boas, tão ricas, tão profundas, falavam tanto ao coração, que dava vontade de, no meio da aula, levantar os braços e dizer, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu digo, não, se eu fizer isso aqui, né, o pessoal vai espantar no meio do seminário presbiteriano, de tão rico que vinha ao coração. Mas olha que foi exatamente isso que Paulo fez. Depois que ele explica grandes verdades bíblicas sobre o homem, sobre a salvação, sobre Deus, sobre o Cristo, sobre a igreja, sobre o papel de Israel, sobre o que Deus está fazendo na história, a eleição, aí ele para e diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis
os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que nós acabamos de ler aqui, uma expressão de louvor e adoração a Deus, concluindo uma série de ensinos teológicos densos, graves até, não é? Os capítulos anteriores, ele está falando de coisas que são complexas, como o futuro de Israel, no capítulo 11, que ele está dizendo aqui, a rejeição de Israel, o desígnio de Deus, o papel dos judeus na história, no capítulo 10, a soberania de Deus, no capítulo 9, que muita gente entra com tensão, com treta, né, na internet, vamos ver uma treta teológica aí da soberania de Deus, só que em Paulo, isso produziu o quê? Adoração. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso que, diferente do que é passado muitas vezes no senso comum da cristandade, e também no meio evangélico especificamente, mas falando em linhas gerais, a teologia não é um exercício acadêmico especial de pessoas que estão usando livros para pesquisar, debater, se degladiar, dizer que os outros estão certos ou que você está errado. Romanos 11, de 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. Não é, preste atenção. Um teólogo com quem eu aprendi muito, que tem uma qualidade invejável, hoje eu sofro com menos de inveja, porque ficar confessando pecado o tempo todo é desconcertante, né? Mas assim, invejável, faleceu há alguns poucos anos atrás, um teólogo norte-americano, estadunidense, chamado R.C. Sproul. Sproul é um dos teólogos mais competentes que nós tivemos recentemente, e a qualidade que eu digo que é invejável nele é a capacidade de pegar assuntos densos, complexos, profundos, e trocar em miúdos, e falar com uma leveza e uma simplicidade para as pessoas. Eu acho isso invejável, né? Mas eu me debato com isso, porque muitas vezes sou prolixo, e as pessoas dizem que confuso, que começa, não sabe onde é que vai chegar, mas paciência, né? Assim, cada um tem o seu limite. O Sproul era fantástico, né? E o Sproul tem uma obra que foi publicada recentemente em português, chamada Todos Somos Teólogos. O que é que ele está dizendo com isso? O fazer teológico, presta atenção, não é um exercício de estudante de teologia, é um exercício natural e inato a todo ser humano. Como assim, pastor? Eu nunca estudei teologia e você está dizendo que eu faço teologia? Sim. O que é fazer teologia? Fazer teologia nada mais é do que relacionar conceitos tentando entender o que é que Deus tem para nós. Qual é a realidade última das coisas, o que é real, o que não é, qual a razão da nossa existência, como saber o caminho da verdade para o progresso espiritual. Eu estou falando uma definição bem geral. Especificamente, quando nós estamos falando de teologia cristã, preste atenção, o que é a teologia cristã? É o raciocínio daquele que professa a fé em Cristo, de tentar descobrir qual é a verdade que Cristo nos deu. Toda vez que você ouve alguém falando a palavra de Deus, e você pensa assim, faz sentido isso, mas aquele outro versículo diz aquilo, parece que isso aqui não está bem de acordo com aquilo. Sabe o que você está fazendo? Teologia. Você pode gostar disso ou não, achar que não é, mas é exatamente isso. Isso é uma capacidade inata a nós, porque Deus nos criou como seres inteligentes, a sua imagem e semelhança. Nós não queremos, nenhum ser humano simplesmente vive a vida um dia atrás de outro. Todos nós buscamos significado. Nós queremos entender o que está ocorrendo conosco, qual é a razão de nós estarmos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como nós podemos nos tornar pessoas melhores, por que no mundo tem tanto problema, tem tanta dificuldade, por que as pessoas... Isso são questionamentos essencialmente teológicos, da razão da existência humana e da realidade, buscando na transcendência, ou seja, naquilo que transcende a mera realidade natural aqui, nossa, física e material, o sentido das coisas. Isso é teologia na sua essência. Teologia cristã é buscar as respostas na revelação bíblica da palavra de Deus. Tudo bem? Deu para entender esse ponto?
Tendo dito isso, como introdução do nosso estudo hoje, e como início de uma série que eu estou chamando de um curso bíblico de doutrinas, que nada mais são do que conjuntos sistêmicos de crenças. Doutrina significa isso. Não é para ficar brigando com os outros, mandando os outros para o inferno, né, dizendo que sabe mais. Doutrina é simplesmente um conjunto de crenças que foram pensadas para serem harmoniosas. A gente, não faz sentido eu acreditar que azul é azul, vermelho é verde, ou pode ser azul. Não faz sentido. Não é? Então, assim, a doutrina nada mais é que dizer como é que eu entendo, logicamente, aquilo que foi revelado. Isso é doutrina, é isso que nós vamos fazer. Hoje nós vamos começar pensando num aspecto mais essencial da nossa vida humana, que é o quê? Para que nós existimos? Qual a razão da nossa existência? Estamos aqui, nascemos como fruto da união de um espermatozoide e um óvulo, do nosso pai e da nossa mãe, pode até ter sido sem ser planejado. Vai fazer alguma diferença? Não vai. Aquela pessoa que foi profundamente amada, desejada, ansiada, que os pais choraram quando viram o ultrassom lá, batendo o coraçãozinho da primeira vez, que preparou, fez chá de bebê, chá de fralda, tudo aquilo esperando, foi recebido com todo carinho, todo amor, vai se debater com a mesma pergunta, para que eu estou aqui, do que aquele outro que foi fruto de uma violência até. Uma gravidez não desejada, que a mãe sofreu várias vezes a tentação de não tê-la, mas por diversos motivos acabou levando adiante, e que olha para a criança e não consegue separar do ser que ela ama as imagens e memórias que não são amáveis. Eu estou trazendo o drama humano típico aqui para nós, para dizer o seguinte: tanto uma pessoa quanto a outra vão se deparar com essa pergunta: por que eu existo? Por que eu nasci nessa época, nesse lugar? O que eu vou fazer com a minha vida? Agora veja que, ao nós buscarmos na palavra do Senhor respostas para estas questões tão profundas da nossa própria vida, nós podemos ter uma postura de submissão, de crença e de confiança de que a resposta que Deus me dá é a melhor para a minha vida, ou nós podemos ter uma postura cética, de desconfiança, de autonomia, de orgulho próprio, e achar as minhas respostas são melhores do que as que estão me apresentando. Se nós pensarmos o ceticismo pós-cristão, contemporâneo, moderno, com relação ao texto bíblico, nem mesmo o tem como palavra de Deus entregues para nós. Isso foi um texto que alguém elaborou num passado aí, alguns com uma visão bem cética, assim, até o ponto de dizer, foi um ferramental utilizado pelo Estado para ter uma mão de obra calada, submissa e manipular as pessoas. Você já deve ter ouvido alguma crítica nesse sentido. Eu me lembro que foi a primeira crise intelectual que eu tive, com 16 anos de idade, foi exatamente essa, né? Quando eu me deparei com esse questionamento mais crítico, né? Esse pensamento assim, dizer, gente, e se for o tal do ópio de povo mesmo, e isso está sendo usado só para manipular, e tem um bocado de vaca de presépio aí, de massa de manobra, na mão de gente interesseira, dizendo que existia um tal de Cristo, um tal de alguma coisa, e foi a primeira crise que eu tive, né? Assim, eu me lembro perfeitamente. Naquela época, eu tinha 16 anos apenas, né, adolescente, refletindo sobre isso, e eu cheguei a duas conclusões àquela altura. Fiz a mensagem do Evangelho, para mim, fez todo sentido para a minha alma. A mensagem do Evangelho, ao me dizer que eu sou uma pessoa imperfeita, de que eu falho, com os critérios objetivos da palavra de Deus, mas subjetivos os meus também, eu consigo olhar no espelho e perceber que eu não sou o que eu gostaria de ser. Todo ser humano franco e honesto há de reconhecer isso. A Bíblia vai dar um nome para isso, não é? Que é dizer, você é pecador, você não acerta plenamente o alvo, as expectativas suas e dos outros sobre você mesmo, do potencial que você poderia ser, não condizem com a realização da sua própria vida. Não há um ser humano honesto consigo mesmo que possa dizer que está por cima da carne seca, não é? Não há. Então, isso, para mim, foi claro. E quando eu vi a mensagem do Evangelho, ela me disse explicitamente isso. Diz, olha, você não é o que deveria ser. Não é o que deveria ser. O outro ponto que a mensagem bíblica disse para mim, que eu abracei do fundo da minha alma, foi o seguinte: mas a solução para esse problema da sua vida, Deus deu em Cristo Jesus. Ele obedeceu o que você é incapaz de obedecer.
e ele pagou a pena que você merecia, mas para que você não mais precisasse pagar. Gente, isso é absolutamente libertador. Não tem mensagem no mundo que tenha um poder maior de libertar a alma do ser humano do que essa verdade. E naquela primeira crise intelectual eu disse, olha, eu não tenho elementos suficientes aqui para fazer uma avaliação mais crítica de tudo isso, mas eu sei que esta mensagem fez sentido para mim e eu quero segui-la. Esse foi o primeiro passo que eu dei, né? Depois eu vou tentar entender melhor essa fé, e se ela não for sustentável o suficiente, eu vou ser coerente com aquilo que eu penso. Até hoje eu estou encantado com essa fé. Eu acredito que ela não apenas tem feito bem a minha alma, mas tem feito bem a alma de muitas outras pessoas também, que eu tenho compartilhado, né? E é neste sentido que eu queria que você olhasse para esse texto bíblico. Vamos ver novamente? Quando Paulo está lidando com essas verdades profundas, olha a conclusão que ele chega. Ele diz, há um tipo de sabedoria aqui que vai para além da capacidade humana de produzir. Em outras palavras, ele está dizendo, a revelação bíblica, o evangelho, a mensagem da redenção, é tão rica e profunda que jamais o ser humano, na sua maior expertise intelectual, seria capaz de elaborar uma proposta como o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem elaborou e disse para Deus, aprende aqui, ouve esse conselho. Quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Deixe-me abrir um parênteses aqui, e falar para vocês uma das tentações que nós experimentamos como religiosos. Se você é religioso, ou seja, em outras palavras, você acredita que a sua crença é importante o suficiente para orientar a sua vida, e você procura responder na sua vida algo que reflita a sua crença, isso é ser religioso, no sentido técnico da palavra. Deu para entender aqui? Porque alguém pode ter uma fé, uma religião, mas ela não tem tanto peso na sua vida. Não, eu tenho uma religião, mas no meu dia a dia não tem nada a ver, da porta para fora, cada um vive do jeito que quer. Nós olharíamos para as pessoas e dizer, essa pessoa não é muito religiosa, não é? Ou seja, a sua crença não é tão importante para a sua vida, tá bom? Eu não estou dizendo necessariamente que é uma virtude boa, porque você pode ter uma má orientação religiosa, ser muito religioso e estar numa canoa de um barco furado. Não é? Paulo diz isso, volta 2 capítulos aí, no capítulo 10, dá uma olhada, quando ele vai falar da situação dos judeus, que era o caso dele antes de Cristo aparecer para ele no caminho de Damasco, né? Versículos 1 e 2, Romanos 10, versículos 1 e 2, Paulo diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que eles sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, ou seja, dedicação e sinceridade, porém não com entendimento. Então é possível que alguém seja sincero, dedicado na sua crença, mas esteja enganado, equivocado. Para nós, cidadãos contemporâneos, a nossa sociedade atual, chamada às vezes de pós-moderna, ultramoderna, o absoluto é a sinceridade, não o conteúdo de fé, porque há um estranhamento, um ceticismo no conceito de verdade. É muito comum você conversando com as pessoas, nós vermos a valorização da sinceridade. Quantas vezes você não ouviu gente dizendo, o que importa é você ser sincero, acreditar em alguma coisa, né? Se isso está bom para você, eu fico feliz que você se encontrou, né? A gente não ouve muito disso. Isso é típico da nossa época, que olha para o passado e viu que pessoas que lutavam muito por uma verdade não eram muito honestas e coerentes com aquilo. A boca discursava numa direção e a vida apontava para outra direção. Esse estranhamento, essa hipocrisia incomodou profundamente a sociedade no final do modernismo, e outros estranhamentos, desconfiança do racionalismo e tudo mais, levou à maxivalorização da subjetividade, ou seja, da experiência. O que é que eu sinto?
E aí nós vemos que hoje o que reina é a subjetividade, é assim, é a sinceridade dentro de mim. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? A palavra de Deus vai dizer que a fé que honra ao Senhor Deus é uma fé completa. Ela está coerente e harmoniosa com o que Deus revelou, e aí é a verdade bíblica, e ela deve vir acompanhada, coerente e harmoniosa, com a minha sinceridade em segui-la. Por isso que Jesus disse, cuidado, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. O que é que Jesus está condenando? A hipocrisia. Ele não está falando que o conteúdo era errado. O que ele está dizendo é que o conteúdo está sendo abraçado de forma performática, apenas para os outros verem, mas não está sendo acompanhado de sinceridade. Ele diz, isso é hipocrisia. É quando você demonstra para os outros alguma coisa que não é verdade. Deus vê o coração e Ele sabe que você não está sendo sincero nessa atuação dramática religiosa que você faz. Ok? O que Paulo está dizendo aqui é o oposto, é o problema oposto. Porque veja, quando Cristo fala isso, Ele está falando para religiosos fariseus. O problema da religiosidade farisaica era a hipocrisia. Quando Paulo está falando, ele está dizendo de um outro segmento. Ele está dizendo o seguinte, tem gente que lhe falta o conhecimento, que era a própria vida dele. Paulo diz, eu sempre segui a Deus, desde os meus antepassados, venho seguindo com uma boa consciência. Paulo nunca teve crise de consciência. Ele sempre esteve harmonioso com o que ele acreditava, mesmo quando estava errado. Ou seja, ele estava errado, jurando que estava certo. Ele acreditava que estava. Até que Cristo aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz, mas, Senhor, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus. E aí ele diz, eita, era verdade o que esses cristãos estavam dizendo. Eu é que estava enganado, pensando que era um falso Messias. Tudo aquilo que eu acreditava estava errado no que diz respeito ao Messias. E aí Paulo reestrutura sua crença, percebe? Agora ele chega no momento contrário, quando ele contempla o que ele aprendeu da revelação bíblica, que vem da parte de Deus, ele irrompe no louvor a Deus e diz, esse pensamento é tão rico, tão belo, que não tem curso de pós-graduação, doutorado em teologia, com pé de Gamaliel, de seja lá quem for, que alguém pudesse pensar e elaborar, pela sua capacidade reflexiva, o conteúdo do Evangelho. E aí ele conclui no versículo 36, olha o que ele diz, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É uma conclusão doxológica, nós chamamos em teologia, que são palavras de glória a Deus, que dão glória a Deus. Literalmente significa isso, da língua grega, né? Doxa, glória, logia, palavras, conjunto de palavras. Em outras palavras, o que Paulo está nos apontando para nós, é como eu vejo, a boa reflexão teológica deve produzir adoração, não treta. Percebe? O nosso propósito aqui não é propriamente entrar no fight, numa briga com os outros, mas assim, eu quero conhecer mais o meu Senhor, e o meu Senhor é maravilhoso, aquilo que Ele tem revelado para a minha vida é maravilhoso. A gente vai ver um pouco mais disso, se não hoje, na próxima semana. Em que envolve, o que está envolvido nesse propósito de Deus de revelar esta mente dEle? E quando eu estou dizendo mente, eu não estou falando dos neurônios, não estou falando segredo. Ninguém aqui deve entender que o propósito nosso do estudo é descobrir coisas que ninguém descobriu, percebe? Assim, existe uma curiosidade até carnal nisso. Tem gente que vem para estudar, agora eu sei coisas que só eu que sei. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, o que Deus está mostrando para nós é bom para nós. São realidades que nós precisamos conhecer para o nosso bem, para a glória dEle, para fazer bem para a nossa alma. Isso diz respeito a quê? Pergunta que eu faço. Vamos dar uma olhada. 1 Coríntios 10, 31, versículo bastante conhecido, daqueles que têm já contato com a fé cristã, especialmente da tradição reformada. O que diz respeito à revelação de Deus para nós? O que nos diz? 1 Coríntios 10, 31, perdão. 10, 31. Diz assim, portanto, quer comais,
quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu faço uma pergunta. O que na nossa vida tem a ver com Deus? Ou deveria ter a ver com Deus? Tudo. Deixa eu colocar de outra maneira. Mais pessoal, fazendo a pergunta. Você consegue olhar para a sua vida e dizer, tudo na minha vida eu consigo relacionar com Deus? Aí mudou a pergunta, né? Porque a primeira é, eu sei que o propósito é que toda a minha vida esteja relacionado com Deus de tal maneira que Ele seja honrado. A segunda pergunta já incomoda um pouco mais. Consigo eu relacionar tudo na minha vida com Deus de tal maneira que Ele é honrado? Eu não sei vocês, mas quando eu faço essa pergunta eu me assusto um pouco, dá um frio na minha barriga aqui, eu fico, opa, eu consigo, só falando eu consigo lembrar de uma série de situações, eu acho que eu não honro muito a Deus naquelas circunstâncias assim, quando alguém pisa no meu pé, quando eu vejo uma injustiça, aí é a história de cada um, né? Quais são os pontos na sua vida que você diz, olha, sinceramente, pastor, pensando aqui diante de Deus, eu acho que tal e tal área da minha vida, eu não tenho muita certeza nem como agir. Ou a sua resposta pode ser, eu nunca pensei nisso, pastor. Quando eu olhava a vida cristã, eu sempre pensava que era, eu vou para a igreja no domingo, eu presto culto, e eu não mato, não roubo, nunca intentei contra a vida de ninguém, e eu achava que estava bom. Você já teve esse tipo de pensamento? Aí Paulo pega duas coisas, que é realidades mais triviais da nossa vida do que o que a gente come e o que a gente bebe. Quantos de nós o fazem conscientemente pensando em glorificar a Deus quando faz isso? Pastor, eu faço. Toda vez, até lanche no McDonald's, eu dou graças a Deus antes de pegar. Quando sai no drive-thru, eu já digo, obrigado, Senhor. Né? Eu me lembro da história de uma pessoa que falava o seguinte, o pastor visitou a família, né? E aí foi a hora da refeição, e eles começaram a se servir, foi comendo, eu disse, irmãos, vamos dar graças, né? Antes de... A gente tem esse hábito, eles dizem, pastor, não se preocupa não, a gente dá graça no mercado mesmo, na hora que vai comprando, a gente já agradece ali, já está tudo agradecido para sempre, depois que diz. Quer dizer, a ideia não é propriamente, como pessoalmente, eu me lembro pessoalmente de uma família que eu visitei, e o pessoal olhava para a oração da refeição quase como uma espécie de passe de mágica, né? Não, vamos estar abençoado, agora a comida não, né? Com aquela redoma espiritual, não vai fazer mal. Você já ouviu gente orando até assim? Senhor, eu te agradeço que esse alimento que não faça mal. Eu digo, bem, essa mulher deve cozinhar muito mal, né? Porque a pessoa orar pedindo para não fazer mal. Ou o homem, né? Não sei quem foi que foi lá para cozinhar. A ideia não é essa. A ideia nem é mesmo você simplesmente ter o hábito de orar, porque assim, os cristãos oram, né? É o que a gente faz. Não é isso. O ponto de Paulo aqui é menos ritual e mais significado. Até coisas triviais que aparentemente não são espirituais, ou seja, elas não fazem parte de um exercício religioso, elas são convites de Deus para pensarmos a nossa vida diante dEle. Porque eu posso ter uma atitude muito diferente do que traria glória a Deus com coisas triviais da vida, exatamente porque Deus não está na conta que eu faço daquilo. Vou dar um exemplo simples. O alimento nos foi dado para quê? Para quê? Sustentar o nosso corpo, correto? Mas todos nós temos papilas gustativas. A gente não apenas se alimenta sustentando o corpo, mas a gente tem prazer nisso. Paulo pega esse elemento profundamente trivial e natural, quando vai falar para pagãos, não judeus, pagãos, no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz, Deus nos deu, pela sua bondade, estações frutíferas, o prazer e pôs alegria em nosso coração. O que ele está fazendo? Ele está fazendo teologia a partir de realidades triviais da vida, para falar de Deus. Ele diz, o Deus que eu anuncio para vocês, é aquele que é tão poderoso e tão bom, que a realidade trivial da alimentação expressa qualidade dele, como provedor e como um pai bondoso que diz, além de lhe dar um presente, ele vai lhe dar prazer.
Porque a gente poderia comer como se a comida fosse aquelas que a gente come quando está gripado e perde um pouco o paladar. Imagina a chatice que seria passar a vida toda sem sentir prazer na comida, só processando a massa e colocando para dentro. Quando Deus nos dá o alimento com prazer, Ele está comunicando algo dele, que Ele quer que nós conheçamos. Diz, o Deus a quem nós servimos não é somente um ser transcendental, sobrenatural, que está no céu em algum lugar. Ele é aquele que tem uma bondade tão prática para com a minha vida, que manifesta essa bondade, embora eu não veja, não toque com as minhas mãos, não veja com os meus olhos, eu aprendo dessa bondade pelas coisas que Ele provê para mim, como um alimento. Tudo bem? Agora, eu posso fazer uso de um alimento que não honra a Deus? Existem inúmeras formas, não tem? Eu posso, primeiro, deixá-lo de fora dessa equação. A comida não tem nada a ver com Deus. É só para manter, porque saco vazio não para em pé, então é só para manter esse corpo nutrido. Então Deus não está de fora. Eu não estou dando a honra a quem deve, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Essa é a razão da oração de gratidão. É muito mais um exercício que a gente faz para ir se lembrando de Deus nestas coisas simples do dia a dia, do que energizar, purificar, desencapetar a comida que pode estar amaldiçoada. E é muito infantil olhar dessa maneira, percebe? A chamada de Deus é muito mais nobre, é muito mais belo. A gente recebe com ações de graças e está abençoado, porque já estava, porque Deus já fez, porque Ele que está por trás. O que torna uma comida abençoada é a minha consciência de que ela é abençoada. Não é propriamente a minha oração que infunde um tempero espiritual nela que não tinha na frigideira, né? Ao orar foi infundido nela um tempero espiritual, não é assim, entende? Então eu posso não honrar a Deus quando eu o ponho de fora dessa parte. Dá para perceber que isso se relaciona com qualquer coisa da vida, não dá para notar? E veja o exemplo que Paulo deu. Ele pega coisas triviais, como comida e bebida, para falar de postura da vida. Ele diz, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. O que faz com que nós, como cristãos, pensemos o seguinte, de que maneira este aspecto da minha vida pode trazer glória a Deus ou não? Me permita continuar falando sobre o alimento. Não é? O alimento pode ser pecaminoso quando eu espero dele mais do que ele foi planejado por Deus para ser na minha vida. Quando o alimento se torna fonte de consolo, de segurança, no momento de tristeza, de abandono, sabe aquele negócio, vou abrir um pote de sorvete e comer todinho. A pessoa fez uma coisa tão ruim, eu estou tão decepcionado com ela, comprar 10 barras de chocolate e me consolar. Estão entendendo qual é o ponto aqui? Espera aí, o alimento está ocupando na minha vida um espaço que não é alimentar, mas que se tornou existencial, fonte de consolo para a minha vida. E nesse sentido ele está tomando o lugar de Deus. O Espírito Santo é o Consolador. Eu não posso esperar do alimento o consolo que eu devo encontrar no próprio Deus. Então eu não glorifico a Deus quando eu como esperando consolo. Eu estou triste, desanimado, não passei no restaurante, sabe de uma coisa? Eu vou me compensar agora e vou lá para um rodízio do baby beef lá, porque eu mereço. Eu não estou dizendo que a gente não merece comer uma coisa boa, né? Assim, Deus nos dá coisas boas, o problema não está aqui. Pelo contrário, eu costumo até dizer para as pessoas o seguinte, gente, a gente tem uma visão tão infantil, que às vezes me incomoda, assim, do que seria a glutonaria, que tem gente, quantas vezes, gente, eu como pastor não ouvi essas piadinhas sem graça, que os crentes às vezes fazem, né, com o pastor. Pastor, cuidado, hein, já comeu um prato, esse segundo é uma glutonaria, hein. Eu falei, gente, comida boa, a gente come. Cristão responsável sabe que depois tem que queimar as calorias, porque senão vai ter problema. Então, eu tenho hora de festejar e tem hora de fechar o bico, entende? Se eu não admito para a minha vida deixar passar todas as propostas boas, eu estou dizendo o seguinte, eu sou uma pessoa tal, que mereço os prazeres que o alimento vai me dar, e que a minha vida não pode ficar sem eles. Este é o recado contrário ao que a prática do jejum nos ensina. O que a prática do jejum significa, não é barganha com Deus, sacrifício para conseguir alguma coisa. Gente, isso é tão ridículo, tão infantil, tão negociata de comércio transcendental,
que assim, dá náuseas em mim. Eu fico imaginando em Deus o que é que pode provocar quando alguém vem com uma ideia dessa. A ideia do jejum é simplesmente o seguinte: eu estou trazendo para a minha vida a memória de que eu não tenho uma dependência do alimento tanto quando eu sou tentado a pensar na rotina do meu dia a dia. Entende? Então assim, eu faço para dizer, mais do que a dependência material, existe uma dependência espiritual na minha vida. Ele é obrigatório, ele tem que fazer toda semana? Não, em nenhum momento a Bíblia diz que você tem que fazer toda semana, não tem nada de fazer. Aliás, há muito tempo que eu não faço isso. Mas a ideia é, o alimento é um presente de Deus para a minha vida. Eu não posso elevar nenhum presente à categoria de satisfação da minha alma. Isso vale para a comida, eu acho que fica evidente na bebida também. A bebida é mais fácil a gente perceber como o excesso pode trazer prejuízo, não é? Não é verdade? Se excede, tem efeito colateral. Pode se embriagar, pode, né, e causar escândalo, tem uma série de coisas que o alimento não vem tanto. Mas isso vale para tudo. Vocês concordam? O trabalho, um presente de Deus. Deus nos deu o trabalho, provê, cuida de nós através do trabalho. Eu estou sabendo glorificar a Deus com o meu trabalho? Ou o trabalho se tornou uma fonte de confiança do meu coração, de que a minha vida será segura, feliz, satisfatória quando eu atingir aquele nível, aquele posto, aquele salário e por aí vai. Aconselhando jovens lá no gabinete, que às vezes me procuram sobre alguns temas relacionados à vida e a trabalho, eu costumo dizer o seguinte: a covardia é um pecado. Se você tem medo, pastor, mas se é por medo, é pecado. Agora, se você for humilde e buscar desenvolver a sua competência, não há limite para o que Deus pode fazer através da sua vida. Deus pode pegar um jovem abandonado e vendido pelos seus irmãos como escravo e tornar o administrador do maior império do mundo, que foi o Egito Antigo, José. Agora, essa pessoa tem que ter uma maturidade de dependência de Deus, de dizer, não sou eu, não é para mim, é para a glória de Deus, eu estou administrando o que Deus colocou. E você não começa administrando império, você começa administrando a prisão. Você não começa sendo CEO de uma multinacional. Você começa sendo office boy, pagando uns boletos na esquina ali que o patrão mandou. Numa trajetória normal, né? Tem gente que já herda as coisas. Percebem qual é o ponto aqui? E aí nós dizemos, bem, Deus nos chama para viver para a sua glória. E quanto maior consciência eu tenho que é para Ele a glória, e eu consigo colocar Deus nas equações da minha vida, em tudo aquilo, é comida, é bebida, é trabalho, é família. Então, o projeto de família, que é um sonho de muitos, pode se tornar um ídolo de muitos. Não é? Mas eu posso também construir uma família que Deus é honrado de tal maneira que as pessoas dizem, gente, num mundo quebrado como que a gente vive, famílias desmoronando, eu conheço famílias saudáveis. Não estou dizendo perfeitas, porque elas não existem aqui na Terra. Né? Alguns são muito bonitinhas, eu vejo alguns assim, parece propaganda de margarina, né? Que eu digo, gente, que família bonitinha, será que é assim mesmo? Lá em casa não é não, lá tem uns fight pesados de vez em quando, que a gente tem que fazer uma CPI, né, para ver aqui, trazendo prova, quem foi, quem não foi, o que tem. Mas o fato é, nós podemos comunicar à nossa geração realidades muito mais saudáveis quando Deus está no centro dessa equação de cada um aspecto da nossa vida. É este o propósito de Deus para a nossa existência. Vamos terminar lendo mais um texto bíblico, Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. De tudo aquilo que Deus criou para a sua glória, há algo especial que Ele fez. O quê? Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. De tudo aquilo que Deus criou, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente, amém. Foi assim que Paulo terminou aquela parte, nós lemos de Romanos 11, ele diz, de tudo que ele fez, há algo especial que se destaca. O que é? O que é? O seu povo.
toda a espécie humana, toda a raça humana foi criada para a glória de Deus. Toda a espécie humana, toda a raça humana se rebelou contra Deus, somos pecadores. E de toda a raça humana e de toda a espécie humana, Deus resgata pessoas para mostrar o brilho da sua glória através dessas pessoas. É o seu povo. Esta é a vocação nossa como igreja aqui na terra. É de alguma maneira nós refletirmos o Deus que tudo criou para a glória dele. Preste atenção e eu concluo com isso. A afirmação mais importante que eu poderia dizer essa noite. De tudo o que Deus tem para fazer na sua vida, nada é mais importante do que remodelar você para ficar mais parecido com Jesus Cristo. Tudo mais que ocorrer na sua vida, trabalho, falta de trabalho, saúde, falta de saúde, família, falta de família, cabelo, falta de cabelo, não importa. O que tiver e o que tiver perdendo, o que tiver de alegria, o que tiver de tristeza, tudo está numa lista de ranking de prioridades abaixo dessa prioridade número 1. Quando Deus olha para o seu povo e diz, o que há de mais glorioso e mais belo para fazer na vida desse povo, é moldá-lo à restauração do projeto original, que é alguém que reflita a minha glória. Tudo mais é subalterno. Às vezes a gente fica tão encantado com os nossos projetos de vida, que a gente acha que Deus deve estar com o mesmo nível de encantamento. Senhor, tem um projeto tão maravilhoso, deixa eu mostrar para o Senhor que eu acho que o Senhor não viu a beleza do meu projeto aqui. É muito bom que eu tenho, não é? Concorda comigo? E a gente chega a colocar diante de Deus, assim, quase que sugerindo para Ele que a gente tem um projeto melhor do que Ele tem. Eu me lembro de algumas angústias profundas que eu passei diante de Deus, questionando a sua pedagogia. Eu dizia para uma pessoa nessa semana, que eu fui conversar, buscar aconselhamento para algumas questões na minha própria alma, pelo momento que a gente está vivendo e tudo, né? Fui, e alguém se prontificou, alguém experiente e tudo para me aconselhar. Aí eu falei o seguinte, rapaz, eu sei que Deus é bom, eu sei que o propósito dele é bom, mas eu vou confessar uma coisa para você. Às vezes eu acho a pedagogia dele pesada. Os recursos que ele usa para nos dar a lição, às vezes eu acho que ele pega pesado. Em outras palavras, o que é? A dificuldade nossa de realmente acreditar que o mais glorioso e bom que Deus tem para a nossa vida, Ele está fazendo, que é nos moldar à imagem de Cristo. O desejo, no fundo do coração de todos nós, é que a nossa vida fosse tranquila, fosse sem dor, sem sofrimento, sem dúvida, sem dificuldade. E alguns, por querer isso, fazem negociatas religiosas, campanhas, acham que se ler muito teologia, ou orar muito, ou der muita oferta na vida da igreja, sei lá, alguma coisa vai conseguir dobrar Deus ao seu critério, aos seus sonhos e aspirações. E Deus olha para nós e fala, como é inocente, sabe nada inocente. Não está entendendo que aquilo que para nós é dor, e às vezes a gente interpreta como ausência de Deus, que Deus não está ouvindo, é exatamente o oposto. É Deus trabalhando nos aspectos profundos da nossa alma, para que nós experimentemos uma dependência dEle ainda maior, e consigamos experimentar nele uma satisfação e alegria, que alguns dos presentes dEle estão ocupando o espaço em nosso coração. A criança que fica mais alegre pelo presente do que pelo pai que deu o presente. Entende? Era para chorar, né? Mas a gente ri, porque muitas vezes a gente se identifica com isso, e por outro lado, a graça do Senhor é suficiente, porque nós somos pecadores, e nessa jornada estamos num propósito, nesse processo. Eu gostaria, portanto, de convidar você a continuar vindo. Nas próximas quintas-feiras nós vamos trabalhar um pouco mais, né? Ok, fui chamado para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus, para experimentar a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida, mas e a alma, e o coração, como é que fica no meio dessa história? E o que eu sinto, não conta não? Semana que vem. Vamos colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor, rogando a bênção de Deus neste momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos, te exaltamos, porque Tu és bom, sábio, justo, maravilhoso, Deus glorioso, Tu nos conheces,
Sabes quais são as nossas lutas, qual é a nossa estrutura, que ela é frágil. Somos pó em nossa natureza. Somos facilmente autoenganados. Nos encantamos com os presentes, ao invés de nos encantarmos com o presenteador, que é o Senhor. Nos satisfazemos mais com as delícias que tu nos dás, do que contigo, que és o autor das delícias. Pedimos que tu nos ajudes, ó Senhor, a te conhecermos mais e melhor. Sonda o nosso coração pelo teu Espírito. E pedimos que o Senhor nos dê a graça de crescermos no teu conhecimento, na comunhão contigo. Despede-nos agora, debaixo de tua graça e da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos.